Eu cresci em uma pequena cidade chamada Everland, localizada nos arredores de Delaware. A população era um pouco mais de 1.000 habitantes. Eu cresci lá com minha mãe solteira e meus 2 irmãos. Sendo mais novo, eu era o saco de pancadas dos meus irmãos. Mas nós nos amávamos de verdade. Era o tipo de cidade que todo mundo conhecia todo mundo. Todas as lojas eram de propriedades de famílias que moravam lá, e as padarias sempre tinham produtos frescos feitos em casa. No geral, era um ótimo lugar para crescer, exceto pelo fato de que a cidade era muito supersticiosa em relação à floresta ao redor. Ela era cercada por uma floresta imensa, quilômetros e mais quilômetros de floresta. As crianças e os adultos nunca entravam lá. As únicas pessoas que você via lá eram os lenhadores. Havia apenas uma estrada que atravessava a floresta, sempre chamada de Rodovia dos Lenhadores, pois todos os lenhadores a usavam para transportar as madeiras cortadas de volta para a cidade. Eles eram as únicas pessoas que realmente a usavam, pois poucas pessoas vinham visitar Everland. Quando éramos crianças, nos diziam para nunca brincar na floresta, e todos os adultos da cidade contavam histórias de terror inventadas sobre ursos gigantes e matilhas de lobos famintos para nos assustar e nos manter longe delas. Também nos avisavam para não prestar atenção aos ruídos animais que ouvíamos à noite. Os adultos nos diziam que eram uivos ou chamados de acasalamento, e nós acreditávamos neles. Mas à medida que crescemos, começamos a perceber que os ruídos vindo da floresta à noite não eram ruídos de animais, mas nenhum de nós conseguia identificar o que era realmente. Bem, isso foi até o verão de 1997, e eu desejo com todas as fibras do meu corpo que não tivesse sido. Era um dia quente de verão. Eu e meus 2 amigos mais próximos, Bruno e Stess, estávamos brincando no meu quintal. Naquela noite, planejamos dormir no campo logo atrás da minha casa. Uma espécie de acampamento improvisado, mas como tínhamos apenas 11 anos, não queríamos ir muito longe de casa. O campo atrás da minha casa tinha uma cerca de arame farpado espessa ao redor dele, para separá-lo da floresta. A cerca tinha cerca de 2 metros de altura e o arame farpado no topo acrescentava mais cerca de 30 centímetros. Portanto, ninguém da cidade era capaz de escalá-la. Muitos tentaram e falharam miseravelmente, acabando de castigo ou no hospital. Colocamos lanternas de acampamento ao ar livre ao redor da barraca, iluminando a área ao nosso redor para que pudéssemos ver um pouco além da cerca. Para explicar a configuração, tínhamos uma barraca com a parte de trás transparente, como uma janela, e tinha um pedaço de tecido que podia ser enrolado como uma cortina ruim. A janela estava voltada para a cerca, e o tecido estava enrolado no topo porque estava emaranhado, e éramos muito jovens para saber como desamarrá-lo. Então decidimos deixá-lo aberto, para nos sentirmos mais seguros. Viramos nossos sacos de dormir para encarar a janela, para não ficarmos de costa para ela. Quando finalmente nos acomodamos em nossos sacos de dormir, já era por volta das 11 horas da noite. Decidimos contar histórias e jogar alguns jogos de cartas antes de dormir. Eventualmente, pegamos no sono por volta da meia-noite, e a área que não estava iluminada pelas lanternas ficou totalmente escura, o que nos deixou um pouco inquietos. A próxima coisa que lembro foi de ser sacudido por Bruno. Ainda meio sonolento e confuso, ergui um pouco a máscara de dormir dos meus olhos e olhei para cima para vê-lo pairando sobre mim, trêmulo. Ele estava em pânico e parecia prestes a chorar, ainda meio adormecido e confuso com o que estava acontecendo. Me lembro de perguntar o que estava acontecendo. Ele apenas ergueu a mão trêmula e apontou para a linha das árvores. Eu esfreguei os olhos e olhei pela janela da barraca. E foi quando eu os vi. Figuras apenas paradas na linha das árvores, nos encarando. Eles eram quase tão altos quanto a cerca. Deviam ter cerca de 2 metros de altura, com membros desproporcionais. Seus braços eram quase tão longos quanto o corpo, e a cabeça era menor que a de um humano comum. Eles tinham sorrisos pintados em seus rostos imóveis, e onde deveriam estar seus olhos havia buracos abertos.
Nas extremidades dos braços haviam pequenas mãos finas que se transformavam em garras onde deveriam estar os dedos. E todos eles estavam balançando, chorando em uníssono. Foi isso que produziu o ruído de choro. Eu estava congelado, não conseguia me mexer. Tentei gritar pela minha mãe, tentei correr, mas meu corpo não me permitia. Depois do que pareceu horas, Stacy acordou e, no estado de sonolência, seguiu nosso olhar e se deparou com a mesma imagem horrível que estávamos vendo. Ela soltou um grito e isso deu um start no meu cérebro. Joguei meu saco de dormir para o lado e saí cambaleando para fora da barraca. Stacy e Bruno me seguiram. Bruno ainda trêmulo, Stacy chorando histericamente. De repente, todos nós ouvimos esse grito. Parecia que todos na cidade começaram a chorar e uivar juntos. Olhei para trás e vi que eles estavam agora pressionados contra a cerca, apontando para nós e gritando e arranhando os buracos onde deveriam estar seus olhos. Ao ver isso, aceleramos o passo, pulamos a cerca e caímos no meu quintal. Começamos a bater freneticamente na porta dos fundos, implorando para minha mãe nos deixar entrar. Ela abriu a porta e nos puxou para dentro, perguntando o que diabos estávamos fazendo aquela hora. Depois que explicamos, sua expressão irritada logo se transformou em terror. Ela saiu furiosa da sala e pegou o telefone fixo. Ligou para alguém e contou exatamente o que tínhamos contado a ela. Em seguida, desligou e nos levou para o porão. Após cerca de 10 minutos, ouvimos alguém entrar pela porta da frente. Essa pessoa entrou no porão e acendeu a luz. Agora podíamos ver que era o nosso padre local. Ele trouxe água benta, uma Bíblia e uma cruz consigo. Ela entrou apressado e imediatamente começou a recitar versículos da Bíblia e a jogar água benta em um círculo ao nosso redor. Logo ele pareceu entrar em pânico quando a água ao redor dos meus 2 amigos começou a secar, mas as gotas ao meu redor permaneceram intocadas. Confuso, perguntei o que estava acontecendo, mas ele me ignorou e levou minha mãe, que estava chorando, para fora para conversar com ela. Após cerca de 10 minutos, minha mãe e os pais dos meus 2 amigos voltaram para o porão. Todos estavam chorando e se abraçando. Minha mãe dizia aos pais deles o quanto lamentava, e repetia que tudo ficaria bem e que eles deveriam aproveitar o tempo que ainda tinham. Ainda estávamos todos aterrorizados e confusos, e essa é a última coisa que me lembro. Uma semana depois, Stacy e Bruno desapareceram, ambos no mesmo dia, com 1 hora de diferença. Eles foram encontrados um dia depois, enforcados em uma árvore, com os olhos arrancados e membros despedaçados e arranhados, a ponto da pele estar pendurada nos ossos. A polícia não investigou nem questionou ninguém. A cidade sabia por que eles estavam daquele jeito. Por anos, perguntei a mim mesmo por que eu não fui levado também. Eu estava lá, vi a mesma coisa que eles. Só descobri quando minha mãe estava em seu leito de morte e me contou que a máscara de dormir que eu usava naquela noite os impediu de ver meu rosto completo. Se não fosse por aquela máscara de dormir, eu estaria pendurado em uma árvore como eles. Saí daquela cidade logo depois disso, mas meus irmãos decidiram ficar. Agora tenho uma esposa e um filho e tentei seguir em frente. Mas, recentemente, recebi uma carta dizendo que o filho do meu irmão teve o mesmo destino que meus 2 amigos de infância. É por isso que estou escrevendo isso. Não ouça o choro das árvores. Não explore a floresta à noite e não deixe que eles vejam seu rosto. As coisas que vivem na floresta esperam o momento certo para se alimentar novamente.